Agora, nós vamos para a construção do gráfico dessa função oferta, tá? Depois nós vamos repor algumas outras aulas, na aula anterior que eu falei da demanda, daí eu vou mandar o gráfico da demanda, certo? Bom, pessoal, construir um gráfico é um processo simples. A região, o lugar onde o gráfico acontece é no plano cartesiano, tá? Por ela ser uma função do primeiro grau, costuma-se dizer que ela é uma curva linear, no caso, e que ela vai acontecer no primeiro quadrante do plano cartesiano, tá? Por que, professora? Veja, você tem os valores, aqui é zero, o zero da origem, não é que você não tem os outros quadrantes, você tem os outros quadrantes. Só que você tem valores, na economia nós nos utilizamos de quantidades positivas, e você sabe que isso é fato, e nos utilizamos de preço, porque y é igual, ficou um y estranho aqui, mas y é igual a preço, e o preço também, a mercadoria tem um preço positivo, obviamente, né? Se ela tiver um preço negativo, significa que não compensa vender e vai ser retirado do mercado, tá? Então, nós vamos analisar essa reta que ficou aqui, que é a reta da função oferta, desse problema que apareceu para nós das bolas, né? Veja, o problema em si, ele já te dá a tabela XY. Quando é esse caso, ele já te dá a tabela XY. Então, para arbitrar valores de X e de Y, que é a mesma coisa que preço, você não precisa arbitrar como nos outros casos da função custo, receita, lucro, que você arbitrava os valores. Por que eu não preciso arbitrar, professora? Porque o teu problema já te dá os dados conjugados. Quer ver? Se você, a quantidade zero bolas, você vê, o preço estaria a R$25. Não motivou o produtor a colocar à venda nenhuma bola. Se aumentarem R$10, ele está disposto a pôr 20.000 bolas a cada R$10 aumentados no preço do produto, ele coloca em caixa 20.000 bolas de produção e de venda, tá? Então, os dados do problema te dão a própria tabela e você pode tranquilamente trabalhar com isso no teu plano cartesiano, tá? Então, o que você tem que tomar muito cuidado no seu plano cartesiano? Eu tenho falado muito isso nas minhas aulas, tá? Então, aqui eu estou falando para uma galera que talvez não tenha tido acesso às minhas aulas. Então, as escalas, as medidas entre os valores que nós vamos preencher tem que ser de mesmo tamanho para que teu gráfico seja verdadeiro, tá? Para que ele tenha serventia. Então, você vai trabalhar agora com as questões. Você vai colocar o zero corresponde a 25. Então, fique ligado nos pontos que você vai marcar para esse gráfico. Quando a quantidade zero, eu preciso então o preço estará em 25, mas eu não escalei aqui. Então, eu preciso reforçar essa escala. Na quantidade de X, eu vou partir aqui, ó, 0, 20.000, 40.000, 60.000, 70.000, aliás, 80.000, perdão, porque ela cresce numa escala de 20 em 20.000 a cada R$10 do preço. Aqui, eu poderia compor da seguinte forma: R$10, R$20, R$30, R$40, R$50. Ah, mas é 25, professora, mas isso não interfere, tá? Isso não interfere em você fazer uma escala bem como essa que está sendo realizada. Então, veja bem, nenhuma quantidade será vendida se o preço estiver em 25. Então, aqui está o primeiro ponto do teu gráfico. Nenhuma bola, o par ordenado 0 e 25. Esse par ordenado está aqui, ó. 0 de X, não foi direita nem esquerda, subiu para encontrar o Y. O segundo par ordenado trabalha com 20.000. Então, você terá 20.000 peças vendidas se o preço for de R$35. Então, aqui está o 35 e você terá a venda 20.000 peças. Já começa com 20.000, né, gente? A partir de R$10 a mais naquele total ali. Tá aqui, ó. Então, a reta da função oferta é essa aqui. A gente costuma dizer reta da oferta ou curva da oferta. Se você vê nos livros, curva da oferta. O que significa a leitura desse gráfico? Esse gráfico vai te mostrando que se você quiser 40.000, ó, aqui,
se você observar, se for 45 reais, você venderá 40 mil bolas. O gráfico fala com você. Você tem que saber fazer esse casamento na leitura. Como é que se faz esse casamento na leitura, professora? Muito simples. A quantidade está aqui e o preço está ali. Então, nenhuma quantidade será vendida se o preço for 25. Será vendida 1.000, ou você pega pelo ponto, tá? Como é que eu analiso, professor, um gráfico? Você vê o ponto, baixa para o eixo do X e correlaciona com o eixo Y. Então, nesse ponto aqui, que significa o quê? Uma quantidade de 20 mil peças vendidas, a que preço? A 35. Esse próximo ponto aqui, professora, que a senhora construiu agora em cima do gráfico, que é possível fazer isso. Você terá uma quantidade de 40 mil se o preço estiver 45. Isso corresponde à fórmula, isso corresponde à situação que você está lidando. Tá? Então, geralmente, as empresas gostam muito de analisar os produtores de uma forma geral, os dados. É lógico, gente, que uma pessoa que não sabe lidar com fórmulas, ela talvez não tenha um entendimento se ela olhar essa fórmula aqui de demanda, aliás, de oferta. Mas se você mostrar um gráfico e fizer a correspondência, a pessoa entende na hora. A oferta, então, terá essa curva, tá? Essa função. Não, na verdade, o gráfico expresso aqui é uma reta, porque toda função do tipo y igual a x mais b, o gráfico, que é o desenho resultante será uma reta. Tá? Outra coisa importante que nós vamos ver agora é algumas comparações. Veja, por exemplo, se a pessoa ela acha que o preço ideal é 55 reais para as bolas que ela produz. Então ela pega a fórmula e coloca os 55 aqui e ela quer saber, sem pensar muito, que ela poderia fazer essa dedução que nós estávamos fazendo, mas sem pensar muito, ela pode descobrir pela fórmula como chegar se eu vender esse preço, quantas quantidades eu venderei. Então, dá para descobrir pela própria fórmula, certo, gente? Então, 0,0005 décimos de milésimos mais 25. Agora, esse 25 vem para cá subtraindo. Então, eu tenho 55 menos 25. E aqui vai ficar 0, décimo centésimo milésimo, décimo de milésimo de x. Diminuindo essas duas criaturas, você fica com o quê? Então, com 30 igual a 0,0005 dx. Agora, você não quer 5 décimos de milésimos de x, você quer o valor de x, explícito, tá? Falado, escrito. E aí você vai trabalhar com o valor lá, 30 divididos por ponto, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Você terá 60 mil bolas vendidas. Vamos ver se isso bate com o dado gráfico? Vamos ver? Veja, aqui está 45, aqui está o 60, aqui está o 55. Se o preço for 55, vamos fazer um casamento aqui gráfico para ver se isso acompanha. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou subir os 60 mil, tá? 60 mil peças e vou, veja como é verdadeiro. O próprio gráfico te mostra o ponto ideal aqui, Veja como dá certo com o cruzamento. Na verdade, a palavra certa não é cruzamento. A interseção entre o ponto que vem, né? O valor da quantidade com o valor preço. Então, fica provado que você pode descobrir pela fórmula e que você pode, em projeção, desde que o gráfico seja um gráfico bem montado, fazer graficamente. Tá? Então, essas foram as considerações sobre o gráfico da função oferta. Próximo gráfico, próxima etapa será o break-even point.